Olá, pessoal. Nesse vídeo nós vamos tratar do trabalho do condenado. Esse tratamento será dado, obviamente, com base no que dispõe a Lei de Execução Penal a respeito do trabalho do condenado. Então, vejamos aqui na nossa apresentação o trabalho do condenado nos termos da Lei de Execução Penal. O artigo 28 da CLT estabelece o seguinte: trabalho do condenado como dever social e condição de dignidade humana terá finalidade educativa e produtiva. Então vejamos que aqui há uma definição pela legislação de que o dever de trabalhar é uma condição própria da sociedade e uma condição da dignidade humana. Vejam que a Lei de Execução Penal aqui deixa claro que, apesar da privação da liberdade, o condenado continua integrando o contexto social e, portanto, a ele é imposto um dever que é um dever social e continua ostentando a condição de dignidade humana, ok? E vejam que a Lei de Execução Penal é de 1984, portanto, anterior à Constituição de 88 e anterior, então, àquela prevalência máxima que a Constituição de 88 deu à condição da dignidade humana. Então vejam que a Lei de Execução Penal já caminhava, né, no sentido seguido posteriormente pela Constituição Federal. E ainda a ideia de que a finalidade do trabalho do condenado é não só educativa, como produtiva. E aqui nós temos a expressão, né, do conceito maior da Lei de Execução Penal, que é o sentido de reeducação, de reinserção social do condenado, né? Partindo daquela lógica de que o sujeito que pratica delitos tem algum desajuste social que o impele a agir em contrariedade às regras de convívio social e, portanto, ele poderia ser reinserido nesse contexto de cumprimento, digamos assim, das normas sociais, ok? Então, vejamos, o trabalho é previsto na Lei de Execução Penal como um dever do preso, artigo 39, inciso 5, estabelece entre os deveres do preso atender ao trabalho que for designado e às ordens recebidas. É colocado como um direito do preso, no artigo 41 consta que o preso tem direito ao trabalho e à respectiva remuneração, e ainda é colocado como condição de remissão de pena, né? Lembra que nós vimos nos incidentes de execução que a remissão de pena é a possibilidade de trabalhar por 3 dias e, em troca disso, ganhar um dia de pena, né? Então, o preso trabalha por 3 dias em troca de um dia de diminuição da sua pena, e isso vale, inclusive, para as contagens de prazos relacionadas a benefícios como progressão de pena, como livramento condicional. Então, o trabalho tem uma importância muito grande nos termos da Lei de Execução Penal. A lei ainda, o próprio artigo 28, estabelece lá na sua sequência, nos seus parágrafos, que o trabalho do condenado deve atender aos critérios básicos de segurança e higiene, né? Então, o condenado não pode ser obrigado a trabalhar sem a devida segurança e sem que se atenda às regras mínimas de higiene, o que está, obviamente, de acordo com a ideia lá da condição social e de dignidade humana. E ainda, o trabalho do condenado não atende ao que está previsto na CLT, certo? Então, ainda que o trabalho seja um dever, seja um direito, ainda que lhe permita obter benefício com a remissão de pena, e ainda que haja remuneração, como nós vamos ver adiante, não se aplicam as regras da CLT. O básico aqui é o seguinte: a CLT, ela prevê, apesar do direito social ao trabalho, ela prevê um contrato entre duas partes capazes e, portanto, uma relação de direito privada, tá certo? Embora nós tenhamos lá a incidência do direito social ao trabalho. Mas então não se aplica a CLT em relação ao trabalho do condenado. As regras são as regras previstas aqui na Lei de Execução Penal e, excepcionalmente, né, aquilo que for colocado em outro diploma legal. Bom, avancemos. A questão da remuneração. O artigo 29 estabelece que o preso será remunerado e que essa remuneração não poderá ser inferior a 3/4 de um salário mínimo. Então, vejam, o preso não tem a garantia lá da CLT
de recebimento de um salário mínimo, mas tem a garantia de receber pelo menos 3/4 do salário mínimo para o seu trabalho, certo? Seguindo, nós temos a definição do que será feito com o produto da remuneração do trabalho do preso. Então, aqui nós temos já na Lei de Execução Penal, a descrição do destino da remuneração do preso. Então, o primeiro destino dessa remuneração, indenização dos danos causados pelo crime, né? Desde que determinado judicialmente, obviamente, a definição de dano causado pelo crime deve estar lá na sentença condenatória ou, eventualmente, numa ação civil que foi proposta com a finalidade disso, né, a chamada ação ex delito, e desde que não tenha havido a reparação por outro meio. Então, o preso pode ter já reparado o dano provocado pelo crime, e aí não há necessidade de destinação da sua remuneração em decorrência do trabalho. Na sequência, assistência à família, né? O condenado, desde que ele tenha família, ele continua, através do seu trabalho, com o dever de assistência à família. Seguindo, pequenas despesas pessoais, né? Despesas com higiene básica, com alimentação que vá além daquela alimentação fornecida pelo presídio, eventualmente até com medicação e outras necessidades básicas da pessoa. Letra D, ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado, né, em proporção a ser fixada sem prejuízo da destinação prevista nas letras anteriores. Então vejam que a lei já traz a obrigatoriedade preso, através do seu trabalho, que é um dever, né, ressarcir o Estado das despesas realizadas com a sua manutenção. Ocorre que a Lei de Execução Penal coloca em primeiro plano, ou seja, com antecedência e com prevalência em relação ao ressarcimento ao Estado, a indenização dos danos, ou seja, a atenção com a vítima do crime, a assistência à família, né, que em última análise vai acabar sobrando para o Estado também, se não tiver assistência do condenado, e as pequenas despesas pessoais. Então aqui nós temos na Lei de Execução Penal uma ordenação de prioridades, digamos assim, certo? E seguindo, no parágrafo 2º, nós temos ainda que, se de tudo isso ainda for possível que sobre alguma coisa dessa remuneração, que isso deverá constituir um pecúlio, né, aí em caderneta de poupança, para efeito de que se devolva esse numerário ao preso, ao condenado, no momento em que ele retornar em liberdade, tá certo? Então, apesar de todas as dificuldades, a aspiração da lei de execução penal em relação à utilização da remuneração do trabalho do condenado é bastante interessante. Seguindo, nós temos o trabalho interno, ou seja, o trabalho realizado dentro dos estabelecimentos prisionais, e na sequência nós vamos ver também a possibilidade de trabalho externo. Então, em relação ao trabalho interno, o artigo 31 estabelece que o condenado à pena privativa de liberdade está sempre obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidade. Vejam que isso vai exatamente se conformar com a ideia de respeito à dignidade humana, né? Então, o condenado ele não vai ser submetido a meios vexatórios de trabalho ou a trabalho que vá além da sua capacidade, né? É proibida a pena de trabalhos forçados, é proibido expor o sujeito simplesmente pelo fato dele estar condenado, colocá-lo com a obrigação de praticar condutas para as quais ele não tem aptidão. O artigo 32 estabelece que na atribuição do trabalho deverão ser levados em conta a habilitação, a condição pessoal e as necessidades futuras do preso, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado. Vejam que aqui há não só a questão do atendimento ou do respeito à dignidade da pessoa humana, levando em conta a habilitação e a condição pessoal do condenado, como também o olhar para o futuro, né? A função educativa do trabalho. Então, não adianta criar uma regra de trabalho para o condenado que não vá também oferecer nenhuma condição para ele no futuro. Ou seja, a lei de execução penal, em toda a sua descrição, ela trabalha com a ideia de que o condenado vai cumprir a sua pena e vai voltar ao convívio social,
né? Então, afasta-se aquela ideia de que a pena é um momento de vingança contra o autor de um delito. Não se trata disso, se trata de cuidar para que esse sujeito volte ao convívio social numa condição melhor do que aquela que o fez ingressar ao sistema penitenciário, certo? Na sequência, o trabalho deverá ser limitado tanto quanto possível o artesanato sem expressão econômica, ou seja, a necessidade futura do preso venha complementar essa ideia. Olha, aquela coisa de colocar o preso ali para fazer um pequeno trabalho manual, simplesmente para passar a hora, não é o ideal. Ainda que seja melhor do que não fazer nada, melhor que o ócio, né, nos presídios, mas não é o ideal. Então, na medida do possível, isso tem que ser limitado. Por quê? Porque no futuro esse preso vai voltar ao convívio social e a ideia é que ele volte com alguma aptidão, com alguma capacidade de trabalho que ele não possuía antes. Ou, se ele já possuía, com a melhora dessa capacidade. Os maiores de 60 anos poderão solicitar ocupação adequada à sua idade, né, respeito à condição pessoal do sujeito. Os doentes e deficientes físicos somente exercerão atividades apropriadas ao seu estado. Então vejam que a gente poderia dizer que tudo isso já está incluído ali no caput, né? Já faz parte de levar em conta a habilitação do preso, a sua condição social e as necessidades futuras. Mas a lei ela é muito descritiva, né, no sentido de estabelecer tanto quanto possível as regras da forma mais clara possível. Ok? Jornada de trabalho e gerenciamento do trabalho. Então, como nós dissemos, não há aplicabilidade da consolidação das leis do trabalho. Por outro lado, a lei de execução penal estabelece o máximo possível as regras que serão aplicadas. Artigo 33. A jornada normal de trabalho não será inferior a 6 e nem superior a 8 horas, com descanso nos domingos e feriados, né? Bem condizente com as regras normais de trabalho da sociedade. Então, quando se fala em trabalho do condenado, não se atém ali a colocar o sujeito para trabalhar 1 hora por dia, para simplesmente, entre aspas, fazer de conta que ele tem uma ocupação. Quando se fala em trabalho, se fala seriamente com jornada diária, que deve ser não inferior a 6 e não superior a 8 horas, com a possibilidade de descanso nos domingos e feriados, né? A questão do horário poderá ser mitigada em relação à questão dos serviços de conservação e manutenção do estabelecimento penal, né? É muito natural, é muito comum que os presos trabalhem na manutenção e na conservação do estabelecimento penal. Então, ali, a depender das condições e das necessidades do estabelecimento em si, as jornadas de trabalho podem ser, digamos, trabalhadas para atender essas necessidades. No artigo 34, nós temos a questão do gerenciamento do trabalho do preso, que pode ser feito por fundação ou empresa pública com autonomia administrativa e terá por objetivo a formação profissional do condenado. Então, cada um dos entes da nossa federação pode constituir uma fundação ou uma empresa pública com essa finalidade. No estado de São Paulo, por exemplo, existe a Fundação Nacional de Amparo ao Trabalhador Preso, né, chamada FUNAP, que trabalha com este objetivo, inclusive com o objetivo de formação profissional do condenado. Existem locais, inclusive, que presos com habilidade, com conhecimento técnico de determinadas atividades laborativas, são professores de cursos oferecidos para a população em geral. Veja que interessante isso. Parágrafo 1º estabelece que essa atuação deve ser feita com critérios e métodos empresariais e que esses entes devem providenciar a comercialização, bem como suportar as despesas, inclusive o pagamento de remuneração adequada por esse trabalho. Então, quando o ente público cria uma fundação ou uma empresa pública com esta finalidade, ainda que ela tenha autonomia administrativa, ela deve empregar esses critérios normais, né, com o olhar voltado para o futuro. Então, os critérios e métodos empresariais têm a ver com a ideia de preparação daquele sujeito para o retorno
da sua convivência social no futuro. No parágrafo 2º, estabelece ainda a possibilidade de celebração de convênios entre o governo e a iniciativa privada, né? Então, naqueles estados em que não é possível a criação de uma fundação, de uma empresa pública, pode haver a celebração de convênios com a iniciativa privada, e aí a iniciativa privada agiria no gerenciamento desse trabalho do preso, sempre respeitando, obviamente, o que consta da Lei de Execução Penal. Certo? Nós sabemos que, à exceção dos presídios federais, a administração do sistema penitenciário cabe aos estados e ao Distrito Federal. Então, basicamente, são fundações ou empresas públicas vinculadas aos estados e ao Distrito Federal e, excepcionalmente, ao governo federal. Na prática, o que nós temos hoje é que, com o passar do tempo, com o aumento do problema relacionado às organizações criminosas, né, e a atuação dessas organizações no interior dos presídios, os presídios federais vão sendo paulatinamente transformados em uma reserva para que as pessoas envolvidas com, digamos assim, o comando dessas organizações criminosas sejam efetivamente afastadas do convívio, inclusive de outros presos, né? Então, está se criando uma espécie de reserva no sistema penitenciário federal para cuidar especificamente dessas pessoas com maior grau de periculosidade, dessas pessoas que comandam a atividade das organizações criminosas, inclusive dentro dos presídios. Isso é algo que pode render bons frutos em relação a isso, né? Separar essas pessoas que comandam essas organizações criminosas da massa carcerária pode sim, com certeza, render muitos bons frutos em relação ao tratamento da criminalidade organizada. Seguindo, a questão do trabalho externo, né? Então, vemos que o artigo 36 estabelece que o trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgão da administração direta ou indireta, ou ainda entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e a favor da disciplina. Então, vejam, no regime semiaberto e no regime aberto, o trabalho é condição obrigatória para a permanência no regime. No regime aberto, obviamente que esse trabalho será externo, né, porque o sujeito não está privado da sua liberdade, não está submetido à internação, digamos assim, e no regime semiaberto também, obviamente que a ideia é que ele trabalhe externamente para que ele vá se acostumando ao convívio social para o retorno. Porém, excepcionalmente, é possível o trabalho externo para presos em regimes fechados. É cumprido pena em regime fechado. Porém, aqui, esse trabalho deve ser em obras públicas ou serviço realizados diretamente pela administração pública, direta ou indireta, ou por entidades privadas, mas sempre serviço a obras públicas. Okay? Não há permissibilidade do sujeito que está cumprindo pena em regime fechado de trabalhar diretamente para a iniciativa privada, que é perfeitamente possível no caso dos regimes intermediário, regime semiaberto e do regime aberto. Por quê? Porque aqui é necessária uma cautela muito grande em relação à questão das fugas e da disciplina, certo? Então vejamos, o limite máximo do número de presos nesse serviço ou obras públicas será de 10% do total empregados na obra. Aqui existe a questão também de você não transformar o trabalho do preso num meio de acabar comprometendo o trabalho do cidadão em liberdade, né? A gente tem, um país subdesenvolvido como o Brasil, a questão do emprego é sempre uma questão complexa, né? Nós estamos vivendo atualmente, no momento, no ano de 2020, um desemprego num nível alto, maior dos últimos anos, né? E uma possibilidade muito grande de que isso venha a crescer assustadoramente em virtude dessa pandemia provocada pelo coronavírus. Então, ainda em tempos normais, há uma limitação. Obviamente que num futuro próximo a gente vai ter que trabalhar com uma limitação talvez até maior para que a questão do desemprego não se transforme num problema social mais grave do que já é. O parágrafo 2º estabelece que
cabe ao poder público, ao executor da obra, né, seja entidade privada, a remuneração desse trabalho, atendendo lá aquele critério de, no mínimo, 3/4 de um salário mínimo. Seguindo, a prestação de trabalho à entidade privada depende de consentimento expresso do preso. Vejam, o poder público não pode obrigar o condenado a trabalhar para a entidade privada, sob pena de você criar aí um permissivo que possa gerar, inclusive, meios de corrupção, né? Então tem que haver o consentimento expresso do preso, porque isso está de acordo com a condição dele, com a dignidade humana dele, com a condição social, inclusive, do trabalho, ok? Lá na frente a gente vai tratar um pouco mais desta questão. O artigo 37 estabelece ainda que a prestação do trabalho externo a ser autorizada pela direção do estabelecimento dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/6 da pena. Vejam, quem autoriza o trabalho externo é o diretor do estabelecimento, porque é ele que tem a condição de verificar, pelos meios disponíveis para a administração penitenciária, a aptidão, a condição de disciplina e a responsabilidade do preso. E esse prazo mínimo de cumprimento de pena, obviamente, que serve para que haja, né, digamos, a possibilidade até de você verificar a disciplina e a responsabilidade desse sujeito para efeito de trabalho externo, né? Então, pode-se dizer que o trabalho externo do preso é praticamente uma regalia daquele preso no regime fechado. Então, ele depende do cumprimento de determinadas condições para que ele possa ser agraciado com esse trabalho externo, certo? E, obviamente, que como se trata de autorização, essa autorização é passível de revogação. E essa revogação se dará quando o preso vier a praticar fato definido como crime, certo? Nesse período, ou ainda for punido por falta grave, ou tiver comportamento contrário aos requisitos estabelecidos nesse artigo. Ou seja, a aptidão é requisito mínimo, a disciplina e a responsabilidade, que são, digamos, os requisitos subjetivos, eles devem acompanhar o período de trabalho externo. Quando houver qualquer subversão a essa disciplina e essa noção de responsabilidade, o preso, obviamente, perde esta autorização. Então, nós podemos dizer que a aptidão e o cumprimento mínimo de 1/6 da pena são requisitos objetivos, ou ele tem aptidão para aquele determinado trabalho e cumprir 1/6, ou ele não tem, requisito objetivo. E a disciplina e a responsabilidade é o que forma o requisito subjetivo e vai depender aí, digamos, do acompanhamento diário e rotineiro dessas atividades para que esta autorização continue a existir. Como vocês viram, a descrição em relação à questão do trabalho do condenado ela é muito direta e muito rica na lei de execução penal, né? Não abre muito campo para discussão, não tem muita regra em aberto para que se discuta. Então, o grande destaque para que se debata essa questão é justamente o que prevê a lei de execução penal e a forma como o poder público lida com esta responsabilidade. Vejam que como o condenado cumpre pena privativa de liberdade, está custodiado pelo Estado, a responsabilidade de fazer valer o que consta da lei de execução penal é efetivamente do Estado. Então, o grande ponto aqui é, primeiro, o trabalho do condenado é um dever e é um direito. Na medida em que ele é um dever, o condenado que não trabalha, não executa o trabalho a ele designado, comete falta disciplinar e vai sofrer lá todas essas consequências, né, em relação à falta de disciplina. E é um direito, inclusive um direito que lhe garante uma remuneração essa que já tem um destino previsto pela lei de execução penal. Então nós vimos lá que, em primeiro lugar, o ressarcimento do dano, depois a assistência à família, depois as despesas pessoais, por fim, o ressarcimento dos custos do Estado com a manutenção do preso e, ainda se sobrar alguma coisa, uma reserva para o futuro, para o momento de liberdade desse sujeito. Por outro lado, nós vemos
com uma certa frequência no debate político da sociedade, a questão do trabalho do preso, né? Vez ou outra, nós vemos aí algumas iniciativas, especialmente no âmbito do legislativo, no sentido de dizer, nós vamos criar uma lei que vai obrigar o preso a trabalhar para arcar com o seu sustento. Mas espera aí, nós já temos essa lei, nós acabamos de ver que a lei de execução penal prevê isso. Então a questão não é a criação de lei, a questão não está no permissivo legal, o ordenamento jurídico já contempla isso. A questão está em colocar em prática, em criar meios para que o Estado coloque em prática o que consta na lei. Então, quando o político aparece com esse discurso de que vamos obrigar o preso a trabalhar para arcar com o seu sustento, com a sua manutenção, das duas, uma. Ou ele está sendo demagogo, ou ele desconhece absolutamente a realidade do sistema penitenciário. Porque a realidade do sistema penitenciário é uma realidade que condiz com o fato de que o Estado não tem capacidade prática de oferecer condições para que a maioria dos presos trabalhem, né? Na prática, nós temos lá uma quantidade de presos mínima que cuida da manutenção do estabelecimento prisional, e nós temos uma outra quantidade menor ainda que trabalham eventualmente via convênios ou via instituições, entidades ou fundações públicas ou empresas públicas criadas por alguns poucos estados para fazer uso dessa força enorme de trabalho que dos presos cumprindo pena privativa de liberdade. Então esse é um sério problema no Brasil. Nós temos um encarceramento em massa no Brasil cada vez maior, né? Essas pessoas são amontoadas em presídios que não têm estrutura sequer física para mantê-los nessa condição e muito menos para que eles possam trabalhar. Tá? Então vejam, quando você tem um presídio com 2.000, com 3.000 presos, com 1.000 presos que seja, para que você coloque esse contingente humano de pessoas para trabalhar, você precisa de um aparato físico que seja capaz de suportar isso, você precisa de pessoal suficiente para comandar isso, e você precisa de local para que essas pessoas trabalhem. Então, o problema do trabalho do preso não está na legislação. Então, qualquer agente político que venha com um discurso de que vai fazer um projeto de lei para obrigar o preso a trabalhar, deveria ser confrontado com a realidade e instado a criar algum meio para que a lei que já existe seja colocada em prática. Nós temos muito menos problema de regulamentação de execução penal do que de execução propriamente das normas de execução penal. O grande problema do sistema penitenciário brasileiro não é a regulamentação. É evidente que todo regulamento pode ser melhorado, é evidente que o avanço social propicia mudanças que fazem com que as regras possam ser melhoradas. Mas acontece, no caso específico da lei de execução penal, que ela nunca foi adequadamente cumprida. Ok, pessoal? Então, em relação ao trabalho do preso, são essas as considerações, e em breve nós voltaremos aqui com outras apresentações para vocês. Tá? Espero que todos estejam bem e até a próxima.